Meus irmãos, ouvintes, nesta noite de domingo, dia 6 de dezembro de 2020, para mais uma transmissão do nosso culto online, dirigido à Igreja Batista Bortolândia e aos demais irmãos e ouvintes que estão aí do outro lado da tela. É um prazer estar com vocês. Eu quero, ainda dentro daquele propósito nosso, de um tema, o bem-estar espiritual do cristão, na carta aos Colossenses, falando nessa noite agora na carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículos 1, 2 e 3, para a nossa reflexão, para a mensagem desta noite. O título da mensagem é A Receita do Bem-Estar. A Receita do Bem-Estar. Colossenses 2, 1, 2 e 3, palavras do apóstolo Paulo à igreja que nos diz assim: Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Que o Senhor abençoe essas palavras em nossos corações. Vamos orar? Pai de amor, nós queremos agradecer por este momento de estarmos aqui juntos, realizando esse culto e neste momento ouvindo a Tua voz falar aos nossos corações. Fala conosco através do Teu Espírito Santo e muda o nosso ser, muda a nossa mente e o nosso coração. Abençoa nossos ouvintes nessa noite, irmãos da Igreja Batista Bortolândia, quanto os demais que estão nos ouvindo nesta noite. Que o Senhor possa derramar chuva de bênçãos sobre cada um deles. Continua conosco, visitando os irmãos que estão idosos, para que o Senhor possa agir em favor deles, aos enfermos que haja cura, e que o Senhor possa continuar nos abençoando. Abençoa nossas vidas, a vida de cada irmão desta igreja, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos agora então, meus irmãos, a compreensão do que Paulo está dizendo à igreja de Colossos, que tem a ver com o bem-estar espiritual, é uma receita, para o bem-estar espiritual e que nos atinge nesse tempo presente. Paulo começa então o capítulo 2 falando do seu compromisso com a igreja de Colossos, com os irmãos da Laodiceia, que era bem próximo, 18 quilômetros dali, e com aqueles que ainda não o conheciam pessoalmente. Sua oração agora e desejo era que eles aprendessem a receita do bem-estar espiritual. Paulo aí está fazendo um papel de médico espiritual, e está receitando então aqueles irmãos, e tanto quantos o viessem a ouvir, acerca do bem-estar espiritual, agindo da maneira ao qual Paulo está nos instruindo. Essa oração fervorosa então de Paulo quer encorajar, exortar e animar aqueles que estão no estado, olha só, no estado de depressão espiritual, e precisam, então, imediatamente de tratamento. São 4 receitas para o tratamento espiritual e o bem-estar. Aqui, Paulo, então, como um médico, simbolicamente, é claro, está dando uma receita para o bem-estar daquele povo, daquela igreja, tanto de Colossos como de Laodiceia e todos os demais que ele nem conhecia. Ele está, então, dando as receitas, fazendo um prontuário médico para que eles pudessem de fato ser bem-aventurados, felizes, tendo sucesso espiritual. Porque a depressão espiritual, ele, segundo o apóstolo Paulo, estava ali presente na igreja de Colossos e nas outras igrejas, e isso serve para nós nesse tempo. Tá bom? Então nós vamos agora destacar 4 receitas para o tratamento espiritual e para a minha felicidade, para a felicidade daqueles que servem o Senhor Jesus em espírito e em verdade. A primeira receita do apóstolo Paulo está aí no versículo 2, a parte A do versículo, que diz assim: esforço-me
para que eles sejam fortalecidos em seus corações. Sabe qual a primeira receita que o apóstolo Paulo dá à igreja para que ela pudesse sair dessa depressão espiritual? Sejam corajosos em seus corações. Esta é a fala do apóstolo Paulo. Sejam corajosos em seus corações. Ser corajoso em seu coração não é se render ao mau sentimento. Aliás, não é se render, se debruçar ou se entregar ao mau sentimento, ao mau desejo, mas sim continuar lutando contra os homens maus e tudo que afronta a Deus. Sejam corajosos. Enfrenta tudo que afronta a Deus. Não permita que o seu coração, diz Paulo, seja contaminado pelos maus pensamentos, pois a tendência é que você ou nós, nesse tempo, adoecêssemos profundamente e chegar ao ponto de um estado depressivo. Isto é muito sério. O que Paulo está dizendo é que a igreja tinha que ser corajosa em seus corações. Em que sentido? De não adoecer profundamente a ponto de estar num estado depressivo, por conta então dos maus sentimentos e dos maus desejos. E aí você seria infeliz, não estaria bem no meio da igreja, no meio do povo. Olha o que diz Hernandes Dias Lopes, teólogo muito expressivo desse tempo. Ele diz assim: encorajar as pessoas é dar a elas um novo coração. Corações desanimados geram um pessimismo na igreja. A depressão espiritual é um campo fértil para o inimigo semear o joio doutrinário. O que eles estavam enfrentando aí, nós já sabemos. Os gnósticos, os iluminados, os sabedores de tudo, que estavam distorcendo então a verdade, distorcendo o evangelho, não querendo aceitar, a pessoa de Jesus Cristo, o Salvador. E aí então Hernandes Dias Lopes diz que eles tinham que ser encorajados a ter um novo coração. Corações desanimados geram pessimismo na igreja. Havia já irmãos nesse estado, e o pessimismo na igreja leva à depressão espiritual. E aí a depressão espiritual é um campo fértil para o inimigo semear o joio doutrinário. O apóstolo Paulo, em sua oração, pede a Deus para que eles não desanimassem espiritualmente. Este é o pedido do apóstolo Paulo. Não permitam que os seus corações sejam tomados pela depressão espiritual. Não desanimem. A receita de Paulo à igreja é exatamente esta: animem-se e sejam corajosos em seus corações. Meus queridos irmãos, nós já sabemos disso, que uma das coisas que traz a depressão espiritual é exatamente você estar frágil e tender a se acovardar diante das situações. E nesse sentido, nós começamos então a se render ao mau sentimento e aos maus desejos. E assim naufragamos na fé. E aí Paulo diz que isso é uma depressão espiritual. Que sejamos então corajosos. Que nos animemos em nossos corações. Receita que Paulo de fato exorta a igreja, o versículo 2 ainda na parte B, que diz assim: estejam unidos em amor. A segunda receita: estejam unidos em amor. Paulo é direto, ele não tem meio termo. Isso depende da nossa saúde espiritual, isso depende a nossa vida cristã, a nossa carreira. Estejam unidos em amor. A consequência de dar ouvidos aos gnósticos
que se colocavam como portadores da verdade, do conhecimento, era a enfermidade de espírito, sendo exposto pelo apóstolo Paulo em sua oração como sendo depressão espiritual. Dar ouvidos aos gnósticos é estar andando por um caminho onde o destino é a depressão espiritual. Por conta dessa manipulação dos gnósticos e a aceitação por parte de alguns da igreja de Colossos. Eles estavam fomentando a discórdia e a intolerância. Muitos estavam ficando doentes espiritualmente e suas orações estavam gerando o enfraquecimento. As suas ações estavam gerando o enfraquecimento do amor e unidade entre eles. A receita de Paulo foi clara: se unam em amor. Se unam em amor. Não permitam que alguns possam lhe tirar a alegria da comunhão e do amor entre vocês. No caso aqui, entre nós. Estejam unidos em amor. Não desanimem por conta desses falsos mestres. Não se contaminem com suas mentiras. Não permitam que as sementes do joio se espalhem em seus corações. Unam-se em amor. Não permitam que a depressão espiritual, e quando há desunião, a depressão espiritual, tomem conta da vida de vocês. Quando morre o amor, preste atenção, meu querido ouvinte, quando morre o amor, a comunidade cristã entra em colapso. A igreja desunida certamente entrará em crise. Eu vou novamente expor este pensamento. Quando morre o amor, a comunidade cristã entra em colapso. A igreja desunida certamente entrará em crise. Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque essa falta de unidade de amor gera depressão na vida dos crentes. Olha o que diz Hernandes Dias Lopes, ainda continua dizendo acerca desse texto: um cristão maduro é um pacificador e não um provocador de problemas. Não sou eu que estou dizendo isso. É o reverendo Hernandes Dias Lopes, nosso irmão presbiteriano, um dos grandes teólogos desse século. Um cristão maduro é um pacificador e não um provocador de problemas. Tem alguma coisa mais profunda do que esta palavra quando se trata então desta receita para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar? Não podemos viver desunidos e sem amor. Então o que Paulo está dizendo? Permaneçam unidos em amor e assim vocês serão felizes. A terceira receita, recomendada pelo apóstolo Paulo à igreja de Colossos, à igreja de Laodiceia, e chegou até nós, é o terceiro ponto do versículo 2. Alcancem toda a riqueza do pleno entendimento. Terceira receita: compreendam as coisas celestiais. Compreendam as coisas celestiais. Que a mente de vocês esteja repleta da plena compreensão das coisas celestiais. Que vocês alcancem a maturidade espiritual a ponto das enfermidades do espírito por conta dos falsos mestres não terem o poder de lhes trazer a doença chamada depressão espiritual.
Sejam sábios, do pleno conhecimento da verdade. Não se iludam com os que se dizem portadores do verdadeiro evangelho, mas são enganadores. Entendam que travamos uma batalha contra as hostes inflamadas do diabo, meus irmãos. Não deixem que as palavras persuasivas, mas enganosas dos falsos mestres desviem vocês da verdadeira sabedoria, do entendimento em Cristo. Prossigam então e insistam nessa riqueza do pleno entendimento em Cristo. O efeito colateral, ou a consequência, né? Se formos entender essa questão médica, patológica, o efeito colateral de não estarmos firmes no pleno entendimento de Cristo é com certeza uma vida de tristeza e dor, uma vida melancólica, uma vida triste. A receita para a cura, para a nossa cura da tristeza e da dor, que pode levar à depressão espiritual é este: alcancem toda a riqueza do pleno entendimento em Cristo. Só assim vocês serão verdadeiramente bem-aventurados, ou seja, assim vocês serão verdadeiramente felizes. Quarto ponto desta receita que Paulo traz à igreja. Agora o versículo 3. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quarta receita, meu querido: conheçam Cristo e seus tesouros. Somente assim venceremos a depressão espiritual. Somente assim teremos uma receita válida e eficiente. Cristo é a encarnação da sabedoria divina. É Cristo. Conheçam a Cristo. É Ele que possui sua plenitude da sabedoria, quer seja na terra, quer seja no céu. É dele a sabedoria. Quando conhecemos Cristo, ou conhecemos a Cristo, descobrimos suas preciosas palavras de verdade. Nessas palavras estão os reais tesouros da vida, nas palavras de Cristo, no Evangelho de Cristo. Nessas palavras encontramos a paz de espírito, o amor real do Pai eterno e Cristo como meio da salvação de Deus. Eu vou trazer uma palavra de F.F. Davidson, outro teólogo, que disse que não existe tesouro secreto de sabedoria que não esteja em Cristo mesmo. Vou repetir: não existe tesouro secreto de sabedoria que não esteja em Cristo mesmo. Não existe nada melhor do que achar esse tesouro que está em Cristo. Fritz Heinecker diz o seguinte: Cristo, que é em Cristo que os tesouros da sabedoria e do conhecimento divino estão depositados, antes de forma oculta, mas agora manifestos a todos os que conhecem a Cristo. Portanto, meus queridos, devemos nos apropriar deste tesouro que está à nossa disposição, que é Cristo. Ele é a razão da nossa alegria e do nosso bem-estar. Cristo, nosso Redentor. Disso depende a nossa cura. Disso depende a nossa felicidade. Este é o remédio. Esta é a receita infalível. Conheçam a Cristo e os seus tesouros. Conheçam a Cristo através da santa e bendita palavra de Jesus Cristo. Palavra de Deus, os evangelhos. E a conclusão que nós chegamos é simples, é objetiva, é direta. Há muitos crentes com depressão espiritual na igreja. Há muitos crentes com depressão espiritual na igreja. São infelizes e tristes,
por isso são tristes e doentes. A razão? Nas palavras do apóstolo Paulo, esses crentes estavam desanimados, desunidos no amor, incompreensíveis das coisas celestiais e afastados de Cristo e seus tesouros. Portanto, o que a igreja deveria fazer? O que nós deveremos fazer neste tempo? Primeiro, animar-se e serem corajosos em seus corações. Animem-se. Sejam corajosos em seus corações. Não dê ouvidos aos loucos, aos hereges, aos gnósticos, às falas estranhas. Animem-se e sejam corajosos em seus corações, vocês vão vencer. Segundo, se unam em amor. Se unam em amor. Não um amor de palavras, mas um amor verdadeiro, interior. Terceiro, compreendam as coisas celestiais. Compreendam as coisas celestiais. Compreendam as coisas do reino. Não sejam manipulados. Quarto, conheçam a Cristo e os seus tesouros. Isso é o mais importante. Aí está a receita do seu bem-estar. Animem-se, se unam em amor, compreendam as coisas celestiais e conheçam a Cristo e seus tesouros. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Que o Senhor nos traga agora a verdadeira felicidade. Vamos orar? Obrigado, Senhor Deus, por esta mensagem, que ela possa tocar profundamente os nossos corações. Abençoe esta igreja, esses irmãos que estão nos ouvindo. Derrama sobre nós da tua graça e da tua misericórdia. Nos dê uma semana repleta de paz, amor e prosperidade. Derrama sobre nós da tua graça e do teu poder. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e para toda a eternidade. Amém e amém. Deus te abençoe, uma excelente semana.